a quimioterapia, como o nome já está falando, né, ela é uma terapia de natureza holística. Ela cuida de todos os corpos, né? Ela não se preocupa só com o físico, ela se preocupa com o equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Abrange o todo. A palavra quimioterapia vem dos termos Kim, que é o idioma Quechua, dia, também significa o tempo individual, pode ser considerada como um selo, uma marca, e também se relaciona à essência do ser. Terapia, né, o tratamento. Então, quimioterapia é um tratamento através do conhecimento e da experimentação do tempo natural. Então, tá, e o que é isso? A quimioterapia, ela vai abranger várias coisas. O tempo natural. Nós estamos habituados a seguir um calendário que o nome é gregoriano, né? Então, um calendário com 365 dias, com meses que variam 30 a 31 dias, e ainda o fevereiro 28, 29, e segue matematicamente, né, cartesianamente, o tempo. Ele não respeita o tempo da natureza, o nosso tempo natural. Ele foi um calendário criado por uma instituição, né, que no caso é a igreja, para regular, para facilitar o dia a dia, mas não é nosso tempo natural. Então, o tempo, os maias tinham essa concepção de tempo natural. O calendário maia, o Tzolk'in, ele é um calendário muito preciso em relação à natureza, porque ele é um calendário lunar. E vocês sabem que toda a natureza ela é regida pela força da lua. Então, é um calendário lunar, tem 260 dias, as semanas são fechadas, né? Então, assim, cada semana é uma 7 dias, a gente muda de lua, tá? Então, assim, existem, a semana é de 7 dias, as luas são exatamente no mesmo, oh meu Deus, as luas são exatamente assim, acontecem naquela sequência. Então, o que vai acontecer? Um exemplo bem prático para vocês entenderem. O meu aniversário vai cair, se for comparar com o calendário gregoriano, o meu aniversário é sempre 9 de janeiro, tá? Então, todo 9 de janeiro eu completo um ciclo. Só que, na verdade, isso é uma inverdade, porque eu não tenho, por exemplo, eu tenho 60 anos, né? Então, assim, pelo calendário gregoriano, pelo Tzolk'in, pelo calendário maia, eu já tenho 86. Por quê? Porque eles levam em consideração cada 260 dias, que é um ciclo, é uma etapa vencida, é um ano fechado, sabe? É matemático. Então, assim, 254 dias é o tempo de uma gestação. Então, eles levavam em conta isso. Então,
Então, cada 254 dias, ou 260, é o tempo de eu renascer. Então, o calendário maia, ele respeita esse tempo, essa sequência, esses 260 dias. Existe o Aab, que é o calendário daí oficial, o calendário civil, que o Aab daí ele vai ter 60 dias, né? Mas o Kim, ele tem 260 dias e os ciclos se repetem matematicamente. Então, você sempre é um calendário permanente, você sempre vai saber qual é o dia, que selo nós estamos vivendo, que lua nós estamos vivendo, que onda encantada nós estamos vivendo. São muitos detalhes, e eu vou deixar para explicar para vocês no curso. Eu só estou dando uma pincelada assim. Telergia, sim. O que seria a telergia? A telergia, o nome, ele foi criado, esse nome foi criado por um físico, na verdade, engenheiro mecânico, que se chama Pierce. Ele era bacharel em engenharia elétrica, né, no Instituto Politécnico. Ele se formou no Instituto Politécnico de Londres, e fez doutorado em física nuclear na Universidade de Oxford, e ele foi o fundador da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, né? E ele que criou esse termo. Então, o que é a telergia? A telergia é uma energia, é uma energia. Como é que eu vou falar para vocês? Deixa eu ver se eu consigo ter é complicado a questão de termos, né? Porque, assim, a parapsicologia define esse fenômeno que o Mears batizou de telergia como o fenômeno da passagem de matéria através de matéria, né? Então, refere-se a um objeto material que atravessa a barreira física, sem aberturas, atravessa paredes, teto, exemplo, né? E esse efeito da telergia, que foi a palavra que o Mears criou para batizar esse efeito, tele, longe, ergon, de trabalho. Então, telergia é uma energia fisiológica exteriorizada de maneira invisível pelo corpo de um dotado e transformada para realizar fenômenos, que antes se dizia fenômenos parapsicológicos. E hoje a gente se refere a esses fenômenos como quânticos, né? Então, assim, a telergia é um fenômeno frequente. Hoje a física, é reconhecido pela física, é usado pela medicina, radiologia, acupuntura, né? E a essência é a passagem da matéria através da matéria. Então, a telergia, ela influencia na velocidade de rotação dos elétrons dos átomos, que compõem qualquer objeto, inclusive nós, e consegue transformar em energia. E assim qualquer obstáculo pode ser atravessado. E depois o processo inverso, a energia pode se transformar novamente em objeto. Então, isso está demonstrado já por exemplos na desintegração do núcleo dos átomos. A gente pode constatar esse fenômeno, né, que a massa pode se transformar em energia. E
se a velocidade de um objeto supera a velocidade molecular, se não me engano é 27, 28 quilômetros por segundo, então esse objeto se desintegra, porque vence a força da atração das partículas que o constituem. Einstein explica isso na teoria da relatividade, né? A energia cinética é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Então, pela velocidade, a massa supostamente transforma-se em energia. E, por outro lado, todo o corpo é permeável, né, para qualquer forma de energia e velocidades superiores à sua. Então, assim, definir energia é uma coisa complicada, né, gente? Então, mas assim, eu tenho muita dificuldade ainda de lidar com termos. Então, se vocês também têm essa dificuldade, não tem o que se preocupar, porque até os físicos têm dificuldade em definir, né? Usa-se normalmente um termo bem simples, que diz assim, que é a capacidade de realizar determinada ação. Então, a gente pode definir, tipo, energia é a capacidade de produzir um trabalho, né? Os diversos tipos de energia são sempre baseadas, assim, na forma de como essa energia se manifesta. Então, a energia solar, né, emitida pelo Sol, que age, a energia pelo Sol é a energia solar, a que aquece, energia térmica, a que ilumina, energia luminosa, a energia química, né, que é proveniente dos alimentos e nutre todos os seres vivos, a energia elétrica, mecânica, eólica, nuclear, etc. E uma outra característica é que, para a realização de um determinado trabalho ou uma determinada ação, sempre ocorre a transformação de uma forma de energia em outra. Quando nós acionamos o nosso liquidificador, está ocorrendo uma transformação de energia elétrica em energia mecânica, né, uma energia de movimento. Então, hoje, a gente sabe que o organismo humano produz correntes elétricas e, consultando a física, sabemos onde existe corrente elétrica, existe um campo magnético. Então, nas pessoas normais, essa telergia é normalmente imperceptível, mas nas pessoas que têm bom nível de autoconhecimento e em estado de concentração, podem manifestar essa telergia acima do normal. Existe um escritor americano, Braden, acho que é Greg ou Greg Braden, ele escreveu um livro chamado A Matriz Divina, uma jornada através do tempo, do espaço, dos milagres e da fé. E ele usa um termo que, assim, ele fala uma coisa assim, que muitos creem que a consciência se origina unicamente no cérebro e que as recentes investigações científicas sugerem que a consciência emerge ao mesmo tempo do cérebro e do corpo, e assim vão atuando juntos. E existe, assim, uma crescente evidência que sugere que o coração, no caso, eu cito o coração por intuição, tem um papel significante nesse processo. A telergia é um efeito de psicorragia. Da mesma forma que uma dissociação de um tecido corporal vai produzir uma hemorragia, uma perda de sangue, uma dissociação psíquica acarreta numa perda de forças psíquicas ou uma psicocorragia. A telergia é a forma da energia emanada pelo corpo da pessoa, do dotado, e é através
essa energia, ela já foi estudada em laboratório, tem um médico russo, Yurevich, acho que constatou que a telergia é uma força material e com uma esplêndida capacidade de penetração da matéria. E os estudos mostraram que a telergia emanada do corpo de algumas pessoas atravessava placas de chumbo de 3 centímetros de espessura, colocadas à distância de 1 metro do indivíduo. Então, constatando-se um poder de penetração superior aos do raio-x, tão bem utilizados pela medicina, né? Então, é importante lembrar que esse experimento, se vocês colocarem lá telergia no Google, vocês vão ver, tem experimentos assim fantásticos. Então, assim, a telergia não foi capaz de atravessar quando foram colocados uma placa de chumbo mais espesso. Então, eles concluíram que a telergia é física e não tem nada de espiritual, porque provou-se que ela respeita obstáculos físicos, né? Então, assim, não é mais aquela coisa de parapsicologia, né? É física quântica, tá? Então, assim como o Mesmer, que foi um cientista, um médico, linguista, advogado, Franz Mesmer, ele foi tudo, foi músico, ele fundou a teoria do magnetismo animal, chamada mesmerismo, por causa do nome dele. E ele falava assim que como existe atração recíproca entre todos os astros, há igualmente de cada parte da Terra para o todo. E o contrário também, né? Como também de todas as partes entre si. Então, essa ação recíproca exerce por meio de correntes que saem e entram nos corpos, sendo tanto mais intensa a influência quanto maior for a analogia entre os corpos. Então, portanto, não age assim mais eficazmente sobre o homem do que o mesmo homem, entendeu? A ação é de pessoa para pessoa, não existe outra maneira, né? Então, assim, o agente dessa influência seria um fluido universalmente difundido, semelhante com o magnetismo físico, e muitas vezes unido a ele. E esse fluido que se chama telergia, né, na parapsicologia, dentro do fenômeno quântico, é o fluido que é emanado por todos nós, mas que somente algumas pessoas conseguem utilizá-lo e exteriorizá-lo do seu corpo para quê? Para cura de doenças, né, fins terapêuticos, para produção de luzes, para produção de som, para movimentos de objeto à distância, para produzir fogo e mais uma série de fenômenos que antes se falava em fenômenos parapsicológicos. E hoje a gente fala em telergia, né? Fotogênese, tipologia, telecinésia, pirogênese, todos fenômenos da telergia. Então, é um dos princípios da quimterapia, o tempo natural, a telergia. Então, assim, uma vez garantida as condições para que os efeitos quânticos ocorram, a natureza se comporta de uma maneira bastante diversa da maneira como estamos acostumados a ver no nosso mundo. Então, assim, a maneira como esses fenômenos são aprendidos pelas técnicas experimentais tem pouco a ver com a maneira como nos certificamos das coisas à nossa volta. Isso é uma lição importante a ser observada, porque ela nos revela a maneira como vemos o mundo e muito particular. É muito particular a nossa maneira de ver o mundo e ela não pode ser estendida para outras realidades.
Desculpem, falha de linguagem. No caso quântico, essa realidade nova aparece quando consideramos os fenômenos envolvendo partículas ou sistemas verdadeiramente microscópicos, né? Mesmo um vírus é um ser vivo grande, se comparado a um sistema quântico. Então, os fenômenos quânticos podem ocorrer quando a temperatura dos sistemas físicos é abaixada para valores muito próximos de zero absoluto, tal, o que vai permitir, né, um comportamento diferente, vamos dizer assim. Então, atualmente, nós temos uma estrutura de pensamento muito falha que não nos permite ainda acessar alguns conhecimentos. Poucos de nós sabem do que se trata quando se fala de noosfera, por exemplo, né? Então, noosfera, uma grega que quer dizer mente, todavia ela não trata da nossa mente individual como pensamos, ela trata de uma esfera mental muito mais abrangente, né? Ela é a camada mental da Terra. O conceito que a gente tem quando fala de mente é o conceito de mente humana, é um conceito muito pobre, porque a mente, na realidade, é a mente global, a mente planetária, que é a chamada de noosfera. Né? Então, assim, quando nós tivermos somente um padrão de tempo coordenado com uma frequência natural, tempo e espaço em sincronia, nós vamos poder oferecer, assim, estabelecer um campo universal telepático, trazendo o ser humano de volta à sua consciência, resgatando o mecanismo operativo consciente, recuperando a nossa essência, curando as nossas chagas, vivificando a Terra. Gaia, eu gosto muito desse nome Gaia, que se relaciona com a Terra como organismo vivo, né? Então, assim, de acordo com as teorias de muitos povos antigos, e em particular das civilizações ameríndias, maias, hopis, lakotas, incas, toltecas, nós estamos prestes a encontrar esse padrão de tempo. Tanto Einstein na física como Jung na psicologia trabalharam com o conceito de sincronicidade e aceitavam o fato de que caminhávamos para uma grande mudança, para um ponto de virada na história da humanidade. E estamos nesse processo de mudança, constatamos que isso, pelo caos que se encontra na nossa sociedade, né, as crises provocam o caos, mas são os pontos de renascimento também. Então, o velho tem que ser deixado de lado para o novo chegar, né? Nós estamos vivenciando o mito da fênix, renascendo das cinzas, e vamos dar um salto quântico, estamos dando saltos para nos tornar noosféricos, seres com capacidade de perceber as sincronicidades, né, todas as vibrações que compõem o mundo físico e o mundo sutil. Nós todos temos como nos reconectar através da nossa linhagem, da nossa essência, e acessar um nível energético, né? E nesse nível energético nós teremos todas as ferramentas de cura que vão nos possibilitar não apenas a nossa cura, mas a cura de todos, né? Inclusive do planeta. Então, assim, tá, e a calotonia, eu acabo saindo um pouquinho da história. Então, a calotonia é uma criação de um outro médico e como é que eu vou explicar para vocês? É uma técnica que usa toques suaves, não chega a ser semelhante à reflexologia, mas dá para se ter uma ideia do que é. Então, a calotonia é uma técnica de cura que usa toques muito suaves. Toques muito suaves. Ressonância energética entra dentro da telergia
Mas, assim, a ressonância energética, ela pode ser treinada, tá? E tem outra coisa também, ninguém cura ninguém, tá? Então, existe um facilitador, né? Eu, como terapeuta, eu vou facilitar o meu paciente a descobrir essa energia dele e, assim, utilizar essa energia que ele tem. E existe também os frequenciais, que já a física quântica, a fisioquântica já que são produtos, não podem ser chamados de remédios, são produtos que ativam essa energia. Então, assim, aqui em terapia, ela vai ser vivenciada pelo tempo natural, pela telergia, pela calotonia, pela ressonância energética e, se houver necessidade, pelos frequenciais. Então, assim, quimioterapia e os aportes quânticos, né? Então, aporte significa ajuda, suporte para atingir determinados fins. Em parapsicologia, ele designa esse fenômeno de passagem da matéria através, já me adiantei. Então, assim, esse desenho dá bem para ver, entender, né, como é que o aporte quântico funciona, né, como é que a mecânica quântica atua. De uma maneira assim, bem didática e bem fácil. A essência do aporte é a passagem da matéria através da matéria. Então, a telergia influi na velocidade de rotação dos elétrons dos átomos que compõem o objeto. Ela consegue que se transforme em energia e assim atravessa qualquer obstáculo. Depois, pelo processo inverso, a energia transforma-se novamente em objeto. Reforçando, né, o que eu já falei. Aqui está um dos meus heróis maravilhosos, lindo, fantástico. Tudo é energia e isso é tudo que há. Sintonize a frequência que você deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física, né? Todos os segredos do universo estão dentro de nós, basta pensar. Então, nós temos que nos conscientizar que nós somos co-criadores. Nós somos semelhantes a Deus, inclusive no poder. Então, assim, nós podemos usar esse poder um bem coletivo, mas podemos usar esse poder. Qual seria a sua definição de energia, né? Então, é bem difundida a ideia de que energia está sempre associada à capacidade de realizar determinada ação. Então, podemos, de maneira simplificada, definir que energia é a capacidade de produzir um trabalho. Então, os tipos de energias, né, que eu falei para vocês, então, solar, térmica, luminosa, química, elétrica, mecânica, eólica, nuclear. Aqui está mais ou menos assim, dá para perceber, né, a questão da telergia. O organismo humano produz correntes elétricas, onde existe corrente elétrica, existe um campo magnético. Nas pessoas normais, essa telergia é normalmente imperceptível, mas em pessoas que têm um bom nível de autoconhecimento e um estado de concentração, podem manifestar essa telergia acima do normal. Vocês não reparem que eu estou assim, correndo um pouquinho, passando, porque aí eu abro para nós conversarmos, tá? Para a gente debater, para vocês
colocarem as perguntas, as dúvidas, ok? Braden, Geg Braden, né? Então, que escreveu aquele livro e que ele fala desse processo de telergia. Então, a telergia, tudo isso eu já tinha falado para vocês, né? É um efeito de uma psicocorragia, da mesma forma que uma dissociação de um tecido corporal produz uma hemorragia, uma dissociação psíquica acarreta numa perda de forças psíquicas. A forma de energia emanada pelo corpo do dotado através da psicorragia. Juravich mesmo, os estudos de laboratório são bastante interessantes para ver depois. O Mesmer, né, que você vê, e o Mesmer, ele é de 1800 e pouco, e ele já tinha essa, assim como existe atração recíproca entre todos os astros, há igualmente de cada parte da Terra para o todo e ao contrário, como também de todas as partes entre si. Esta ação recíproca exerce por meio de correntes que saem e entram nos corpos, sendo tanto mais intensa a influência quanto maior a energia entre os corpos. Portanto, nada age mais eficazmente sobre o homem do que o mesmo homem. Nós somos os nossos criadores, por isso que nós temos que nos conhecer. Mesmer determinou que o agente dessa influência seria um fluido universalmente difundido, né? Esse fluido se chama telergia, que entra naquele aspecto que eu falei para vocês, né? Então, quando a gente consegue exteriorizá-lo, a gente consegue curar, né, tanto ao outro como a nós mesmos. Entendo assim, que quando eu falo a cura do outro, é assim, a facilitação do processo de cura do outro, fazer com que o outro descubra o poder que ele tem de se curar. Então, aqui em terapia é quântica. Uma vez garantidas as condições para que os efeitos quânticos ocorram, a natureza vai se comportar de uma maneira bastante diversa da maneira como estamos acostumados a ver em nosso mundo. Entretanto, a maneira como esses fenômenos são aprendidos pelas técnicas experimentais tem pouco a ver com a maneira que nos certificamos das coisas à nossa volta. Isso é uma lição importante a ser observada, já que ela nos revela que a maneira como vemos o mundo é muito clara e não pode ser estendida para outras realidades. A minha maneira de ver o mundo é minha, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, a noosfera, né, que a gente está vendo evoluir. A partir do momento que eu evoluo no meu autoconhecimento, você busca o teu autoconhecimento e vai evoluindo, o outro vai buscando, a gente vai reforçando essa consciência, essa rede mental da Terra, essa sincronia de tempo e espaço, né? Então a gente vai resgatar o mecanismo operativo consciente da civilização humana. A gente vai recuperar a nossa essência verdadeira. E quando nós conhecemos a nossa essência, nós não ficamos mais doentes. Isso é fantástico, é importante. Eu posso falar para vocês que fazem 14 anos que eu não tenho doença nenhuma, né? Por quê? Porque eu sei como eu funciono, né? Eu sei o tamanho da minha energia, eu sei o que faço com ela. Um pensamento muito profundo do Chopra, né? Para adquirir qualquer coisa no universo físico, devemos abandonar nosso apego a ela. Isso não significa desistir da intenção de cumprir nosso desejo. Não desistimos da intenção nem do desejo. Nós renunciamos ao interesse pelo resultado. Então, assim,
Desapego é um passo para o autoconhecimento. Você nunca vai se autoconhecer na realidade se você estiver apegado a outros comportamentos, a outros padrões, a regras estabelecidas. Você tem que estender teus limites, você tem que sair do cercadinho, né? Tanto Einstein como Jung trabalharam o conceito de sincronicidade e aceitavam o fato de que caminhávamos por uma grande mudança, um ponto de virada na história da humanidade. E se vocês forem depois pesquisar sobre o conceito de sincronicidade, ele se relaciona a coisas que acontecem, sabe, né? E tanto Einstein na física como Jung na psicologia chegaram à mesma conclusão, tá? Desculpem, estou falando demais sem água. Então, a gente precisa despertar a nossa divindade e reconhecer que somos deuses, somos co-criadores da realidade. E essa realidade nos permite trilhar caminhos junto com as estrelas, vibrando e nos expandindo em luz, sincronizados com o universo. Isso é muito importante, gente. Tem um poema que se chama não lembro como se chama, mas diz assim: nós somos filhos do universo, irmãos das estrelas de árvores e merecemos estar aqui, né? Então, assim, nós temos a realidade que nós pensamos. Dando a onda, a frequência do pensamento, você pode alterar a matéria. É um conceito do Einstein, né? Da lei da relatividade. Então, assim, é muito importante isso. Nós temos que mudar a nossa estrutura de pensar. Nós temos que sentir mais e despensar, né? Deixar de pensar tanto e sentir mais. Bom, a quimioterapia é uma ferramenta para que as pessoas se encontrem, principalmente a si mesmas, e através do processo de cura se reconectem à sua energia verdadeira, se harmonizando com o planeta e com os seus seres. Aí nessa foto está sendo feita uma sessão de cunha, tá? Quanto mais sutil, na calotonia, quanto mais sutil o toque, maior o efeito. Isso já constatado em experiências de laboratório, experiências científicas. E os pontos onde a gente mais usa a quimioterapia, né? Que são os pontos onde vibram os tons. Tá? Então, assim, cada tom, vocês vão ver no curso os 13 tons, né? Então, magnético, elétrico, lunar, solar, autoexistente, ressonante, cósmico, planetário. Não me veio agora todos, mas cada tom, por exemplo, eu sou enlaçador de mundos magnético, né? Então, assim, fora esses 13 pontos que são pontos centrais, que são pontos onde você começa a atuar, cada um vai ter o seu ponto específico. Eu, enlaçador magnético de mundo branco, né? Tenho o meu, como é que se chama? Do lado do dedão direito, o outro dedo lá, eu não sei o nome. É esse que é o meu calcanhar de Aquiles, entendeu? É esse que é o meu ponto. Então, eu como enlaçador, capto muita energia, perco muita energia,
esse ponto é o meu frágil, vamos dizer assim, é um ponto que eu tenho que cuidar. E assim com todos, tá? Aqui vocês encontram, se vocês colocarem no Google ólon humano, ele vai ter todas essas informações. No curso vão ser especificadas todas essas informações, porque a gente vai aprender pela telergia, com a calotonia, né, fazer esse tratamento. Ó, ali aparece os selos. Então, assim, pé direito, serpente, enlaçador, mão, estrela, lua, nos dedos das mãos, semente, noite, vento, dragão, e assim vai. Ok? Também. Quer saber mais? Faz o curso. E porque tudo isso muita informação. Essa informação é extremamente profunda, tem que ser detalhada, como vocês viram, envolve conceitos da física quântica, da psicologia, da matemática, os conceitos históricos, porque não foi só a civilização maia que usou essas determinações. Os sumérios faziam o mesmo calendário, os chineses têm um calendário lunar. Então, assim, eu me interessei pelos maias por eles estarem mais perto, mais acessíveis, serem ameríndios, né, estarem no nosso continente, e porque eu sou uma xamã, então, assim, isso sempre me atraiu muito, Lakotas, maias, toltecas, Hopis, etc. Então, eu criei baralho. Então, esse baralho é um tarô galáctico, né, ele não tem os mesmos símbolos do tarô padrão, mas ele tem 72 lâminas, ele tem os arcanos superiores, os selos que funcionam como os arcanos menores, ele tem os castelos, as 5 direções, os 13 tons. Então, ele é um material didático que facilita essa transmissão de mensagens, né, de informação. Para ajudar, no caso, a apreender, né, todo esse conteúdo. E facilita muito mesmo. Né? Então, eu vi que alguns alunos meus levaram bem menos tempo que eu, né, para aprender todos esses conceitos, né, muito menos que um quarto de século. E aí, né, tá, como vocês podem me achar. Então, eu sou registrada na ABRAT, então tenho um currículo extenso. No Facebook, Savitri Ananda. Se vocês colocarem no Google Savitri com 2 I's, Ananda, vocês vão me achar nos lugares. Então, tem o Face, tem o e-mail, tem uma página no Facebook que é Quimterapia, é um grupo aberto, onde eu coloco os conceitos vários, né, da Quimterapia. Tem um e-mail que é só para assunto da Quimterapia. No Skype vocês vão me encontrar, savitri.ananda, e tem um WhatsApp também, só que assim, o Skype eu quase não uso, e o WhatsApp, eu sou muito desligada de celular, tá, gente? Então, essa questão de
O WhatsApp fica o recado, então uma hora ou outra eu leio, mas as respostas não são imediatas, porque a minha relação com os eletrônicos, assim, é meio complicada. O celular, tem os meus amigos que brincam que eu preciso comer carne para ficar mais na terra, né? Que eu ando muito no ar, assim. Tá bom? Então, é isso.